ser da noite pro dia. Eu tô no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que são mega vitoriosos hoje que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Mas eu quero agora! O Vasco organizado. Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, minha família, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam muito bem-vindos todos vocês, tá? Já peço para quem ainda não se inscreveu, dá essa forcinha pra gente, aperta o joinha aí. O botãozinho também escrito inscrever-se, pronto, já está ajudando demais o crescimento do nosso canal, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, né? Para ajudar o nosso canal, a gente obter mais visibilidade, para a gente chegar aí nos 10 mil inscritos, 50, 100 mil, que é o meu sonho. Então, ajudem aqui o nosso canal, né? Vascaíno desde sempre. Eu aqui, o amigo de vocês, Álvaro Silva, trabalho sempre com a verdade, com a informação, aquele pitaco também, um pouquinho de opinião. Gente, agora é o seguinte, primeiramente, eu quero pedir perdão para vocês porque ontem eu não consegui me fazer presente aqui, porque é o seguinte, eu tô com um problema sério aqui na onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro em Visconde de Mauá, município de Resende, né? Interior do estado do Rio de Janeiro, umas 2h30, 3 horas no máximo da capital Rio de Janeiro. Ontem à noite a gente teve uma turma d'água muito perigosa, muito violenta aqui, encabeçada na região de Maromba, acabou alagando tudo e por isso o fornecimento de energia elétrica, de internet, ficou comprometido de 5 e pouca da tarde até quase 3 horas da manhã, né? Inclusive ontem eu tive que ouvir a partida do Vasco, a moda antiga, né? Na rádio ali, na Rádio Globo, na Rádio Tupi, né? Enfim, por isso eu não consegui me fazer presente, não consegui estar aqui para deixar vocês informados, né? Tudo relacionado ao nosso Vasco. E aí, vocês já estão acompanhando algumas imagens na tela. Gente, eu tô fazendo isso aqui agora no início do vídeo. No caso, é uma prestação de serviço público, tá? Primeiramente, eu quero agradecer o prefeito do município de Resende, o Diogo Balieiro, que esteve presente aqui na vila de Visconde de Mauá, ajudou a socorrer algumas pessoas que estavam passando por um momento de apuros. Agradecer também a todos os órgãos competentes, né? Até mesmo a empresa aí fornecedora de energia que costuma dar muito mole aí, muita bola fora ontem. Trabalharam de forma árdua e heróica, muito raio, muita chuva, um volume imenso de água. Vocês estão acompanhando as imagens, alguns comerciantes locais aqui perderam seus aparelhos, alguns restaurantes, algumas lojas ficaram alagadas, né? Graças a Deus até o momento a gente não tem notícia de nenhum ferido, de nenhum desaparecido, é mais uma perda material, mas de qualquer forma é sem estado de alerta, né? Então por isso eu aqui do canal Vascaíno desde sempre, Álvaro Silva, não consegui me fazer presente na noite de ontem para falar do nosso Vasco, por isso eu estou colocando essas imagens também, né? A título de prestação de serviço público, né? Pedir um pouco mais para as autoridades olharem com um pouco mais de carinho aqui para a região de Visconde de Mauá, uma região turística, uma região onde a gente fica aqui a 2h30 mais ou menos, 3 horas no máximo da capital Rio de Janeiro, umas 3, 4 horas da capital São Paulo, a gente fica quase que no meio, aqui no eixo, né? Perto da rodovia Presidente Dutra. Uma região que recebe turistas de praticamente todo o Brasil, até mesmo de fora do país. Agora que é feriadão de carnaval, a gente vai emendar em uns 10 dias de feriado, a gente vai receber muitos visitantes na nossa região. Então eu quero fazer um apelo ao poder público, né, que entre com as devidas precauções, que reforcem as pontes, que trabalhem aí uma forma para de repente criar um local de apoio para a comunidade, para eventuais acontecimentos como esse que possam vir a ocorrer no futuro, né? Então fica aí o registro, né, gente? Vocês estão vendo as imagens bem fortes, né? Muita água mesmo, né? Mas graças a Deus está todo mundo bem. Então, dito isso, né, vamos agora começar a falar do nosso Vasco. Só que antes de falar do nosso Vasco, ontem foi aniversário da minha irmã, a Ellen Remorina da Silva, né? Ou Ellen Silva, assim como eu, Álvaro Silva. Então, meus parabéns, maninha, eu te amo muito, que Papai do Céu te abençoe, tá? Muitos anos de vida, minha princesinha, minha lindona. Gente, a minha irmã tá completando aí 29 não, ela é 29, né? Ela vai entrar na casa dos 30, ano que vem já era, né, minha maninha? Já é na casa dos 30, então
tudo de bom para você e ó, te amo. Gente, agora sim, sem muita delonga, vamos falar do nosso Vasco, é isso que interessa, né? É o seguinte, como vocês sabem, o nosso Vasco entrou em campo ontem, só que antes de eu falar do jogo, eu quero dar uma notícia aqui em relação a alguns jogadores, tá, gente, no mercado da bola. Vamos lá, então, começando pelo Duqueiroz. O atleta Duqueiroz, que é o volante meio-campista, joga como primeiro volante, fez um ótimo campeonato brasileiro com a camisa do Corinthians, chegou à final do campeonato da Copa do Brasil, jogou também com o Adson, jogou com o João Vitor, né, atletas que já estão no Vasco, então tudo isso inicialmente facilitaria a chegada, né, de Duqueiroz ao Vasco da Gama. O Vasco já estava acertado com o Duqueiroz. Duqueiroz queria vir jogar no Vasco com o empresário dele, só que o Vasco tinha que acertar com o Zenit, que é o clube que detém os direitos econômicos dele, e ele tem contrato com o Zenit até 2028. Só que o que acontece? Muita gente se esquece, né? Até mesmo eu me esqueci, que a guerra ainda está ocorrendo, né? A guerra lá entre Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia que invadiu a Ucrânia, enfim, isso todo mundo sabe, né? Dentro dessa situação da guerra, o governo dos Estados Unidos impôs várias sanções, né, a empresas russas e ao governo russo e todos os apoiadores também ali da economia russa, né? Com isso, todo mundo que é ligado financeiramente ao governo da Rússia ou que presta serviços ainda lá dentro do país está vetado, né? Está proibido de entrar em qualquer tipo de negociação, em qualquer tipo de transação com empresas norte-americanas dos Estados Unidos, que é o caso da 777 Partners, né? Então, dentro dessa situação, não foi viável a 777 levar adiante a negociação com o Duqueiroz. Por quê? Porque o Zenit da Rússia já pertence à Rússia. Até aí, ok. O que acontece? É patrocinado pela Gazprom. A Gazprom, para quem não sabe ou de repente esqueceu, é a maior fornecedora de gás ali da Rússia para a Europa. Se não for a maior, está entre as maiores, é uma das mais poderosas. E ela é um dos pilares da economia da Rússia, né? Com isso, os Estados Unidos logo de imediato já fecha a porta na cara. Então, por isso a 777 não pôde ir à frente com as negociações envolvendo o Zenit, logo envolvendo também a Gazprom, que tem ali relacionamento bom com o governo russo, né? Com isso, as sanções seriam aplicadas. A 777 poderia levar punições severas. Dentro dessa situação, ontem surgiu a notícia de que Duqueiroz teria acertado com o Corinthians. Galera, então, fica aí a notícia, né? Infelizmente, devido à guerra e a 777 ser uma empresa norte-americana, a Gazprom ser da Rússia, o negócio não foi adiante. Poderíamos buscar outros meios? Não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez a 777, talvez, se tivesse um bom relacionamento com o Pedrinho, de repente fazer a contratação pela Vasco Associativo, não envolver a empresa norte-americana, não sei, mas a gente sabe também que a união aí tá quase impossível de acontecer entre SAF e Associativo, então fica o registro em relação ao volante meio-campista Duqueiroz. Agora falando de outro jogador que foi ventilado no Vasco, o Vasco fez o trabalho sujo, vamos dizer assim, foi lá, mapeou, buscou, fez o scout, não sei o que, e entregou de bandeja, porque o que tá acontecendo no futebol brasileiro hoje é verdade, galera. Os times aqui do Brasil não têm criatividade para buscar jogador no mercado. Os scouts, se a gente acha que o scout do Vasco é fraco, os scouts de muitos times da Série A são piores ainda, tá? Sabe por quê? Porque agora o Lincoln, né, que o Vasco teve aí flertando com ele, que estava atuando com a camisa do Fenerbahçe da Turquia, acertou ontem, né? Com o Red Bull Bragantino, né? Normal, já virou normal, virou rotina aqui no Vasco, né? O Vasco vai lá, especula, joga na mídia, dá aquele oba-oba todo, aí chega um outro clube que não tem nada a ver e contrata o jogador, então o Lincoln esquece, já não vem mais pro Vasco. Ainda se tratando de atleta, o Breno Lopes, né? O Palmeiras está endurecendo, está atrapalhando. O Breno Lopes também deu aquela recuada, né? Deu aquele passinho para trás, tá em dúvida se sai do Palmeiras e não sei o que, todo aquele mimimi. Até aí tudo bem, se o jogador tem o direito de escolher se ele quer vir jogar no Vasco, se ele quer permanecer no Palmeiras ou não, né? Agora, o engraçado, né? Só um parêntese, né? Aí tem muita gente que fica batendo no peito, União, Vasco e Palmeiras, e não sei o que, União, não sei o que. Sinceramente, galera, na boa, sinceramente mesmo, a única união que existe é entre a Força Jovem do Vasco e a Mancha Verde, que são as duas torcidas organizadas mais poderosas, mais pesadas das duas equipes, que tem essa união historicamente falando. Agora, dentro de campo não é tão união assim não. E outra coisa, o Vasco tem que parar de abrir as pernas pro Palmeiras. O Palmeiras chegava aqui no Vasco, levava 2, 3 jogadores a preço de banana.
Agora mudou, pelo menos isso, né, os americanos estão melhorando o Vasco, né, não é qualquer um que chega aqui para tirar qualquer jogador a preço de banana, pelo menos isso aqui do futebol brasileiro. Tentaram levar o Peck no começo do ano mais barato, o Vasco não liberou, tentaram levar o Marlon Gomes mais barato, o Vasco não liberou, né? Enfim, só sei que a gente tem que começar a endurecer pro Palmeiras, porque o Palmeiras está endurecendo sim pro Vasco. O Abel Ferreira falou que não quer abrir mão do Breno Lopes, é um jogador campeão, é um jogador que é muito importante no elenco. Então, gente, no momento, sinceramente para vocês, muito difícil a chegada de Breno Lopes aqui no Vasco. Agora é o seguinte, outro atleta é o Pedro Henrique. Pedro Henrique ainda pertence ao Internacional, né? Ele foi relacionado para a última partida lá no Campeonato Gaúcho, ficou o jogo inteiro no banco. O presidente do Inter deu aquela desconversada, disse que não teria nada formal, nada formalizado, nada oficial, né? Ok, só que é o seguinte, galera, vocês estão vendo essa foto na tela? É o próprio Pedro Henrique, colocou nas suas redes sociais ontem, fez uma postagem, né? Ele, o seu dog aí, Caramelo, né? O seu cachorrinho, né? Muito bonito também, diga-se de passagem. E ao fundo, adivinha quem tá jogando? Vasco da Gama e Audax, né? Então ele fez essa postagem, tava assistindo ontem o jogo entre Vasco e Audax. Aí eu acho muito estranho, né? Jogador do Internacional, lá do sul do país, nada a ver aqui com o Rio de Janeiro, né? Assistindo Vasco e Audax, e ele tá sendo muito ventilado, muito especulado aqui no Vasco. Segundo informações, só falta o Vasco acabar de sacramentar com o clube, né? Ou seja, falta tudo, né? Mas o atleta já teria dado o ok, então vamos aguardar, né? Será que chega no Vasco? Sim ou não? Já já a gente volta para o mercado da bola. Agora é o seguinte, vamos dar uma pincelada na partida de ontem, né? Que eu disse para vocês que eu assisti a partida no radinho, a moda antiga, né? Pela Rádio Tupi ali com a narração muito bacana, né? Então é o seguinte, galera, o nosso Vasco entrou em campo ontem com uma equipe alternativa e eu particularmente gostei pra gente justamente ver, analisar, saber quem tem condições de ficar no elenco, quem tem que sair, se precisa de reforço ou não. Óbvio que ficou mais escancarado ainda ontem que a gente precisa muito de reforço. Não para o setor da defesa, pelo menos nesse momento, mas do meio campo. Meio campo foi bom, do meio campo para o ataque precisamos sim de 3, 4 peças pelo menos, né? Ali para meiuca, para ponta direita, ponta esquerda, ali pro cara de área, né? Pro homem gol, tirando o Pablo Verratti hoje, o Vasco fica devendo e devendo muito, né? Então é o seguinte, segue a arte na tela, o Vasco entrou em campo com a seguinte escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, 3 zagueiros, tá, gente? Robert Rojas, Medel e Léo e Lucas Piton na esquerda, Matheus Carvalho, Pablo Galdames, que fez a sua estreia ontem, David, né, o garoto Ryan Vitor e o Adson, tá, galera? Então, essa foi aí a escalação. Aí no decorrer da partida, lá no segundo tempo, né, saiu o Robert Rojas, entrou o João Vitor, saiu o Matheus Carvalho, entrou o Zé Gabriel, que até levou um cartão amarelo, jogou pendurado, quase foi expulso. Saiu aí o Galdames para a entrada de Praxedes, né, que ontem errou muito e também algumas decisões, né? O Praxedes está muito aquém do que a gente espera. Tava curtindo festinha no Rio, né? Enfim. O David, né, fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco aos 34 minutos do primeiro tempo. Vocês estão acompanhando aí o lance na tela, né? A roubada de bola de Pablo Galdames no meio campo, ele avançou, jogou simples, abriu na ponta esquerda para o David. O David deu aquela rabiscada para cá, rabiscou para lá, bateu e guardou. Foi um belo gol, foi. Só que o David ontem perdeu a chance, né? Não sei de ser o artilheiro do Carioca, mas de pelo menos ali incomodar o artilheiro, que é o Carlinhos do Nova Iguaçu, né? O David ontem poderia ter feito facilmente aí uns 3 gols na partida de ontem, e eu me arrisco a dizer, se Pablo Verratti estivesse jogando, o Vasco teria ganho ontem de 3, 4, talvez 5-0. Se ontem a gente tivesse ali Gabriel Peck e Pablo Verratti, com aquele entrosamento que eles tinham, o Vasco tinha ali passado o carro na equipe do Audax, né, galera? Aí voltando aqui para a partida, saiu também o Ryan Vitor, que perdeu um caminhão de gols também na primeira etapa, pelo menos 2, 3 chances claríssimas de fazer o gol. Ele desperdiçou, aí entrou o Rossi no lugar dele, e no segundo tempo saiu o Adson, que fez uma ótima partida, um jogador muito agudo, muito habilidoso, muito veloz. Inicialmente o Ramon Dias bateu o pé dizendo que o Adson jogaria na meia, mas está cada vez mais ficando evidente que é muito provável, né? Até um abraço pro meu amigo Felipe Alcântara, né? Ele falou isso para mim esses dias. Tá cada vez mais escancarado, que é muito provável que o Adson, né, jogue sim
como ponta direita, né? Porque ele vem se mostrando muito eficiente, ele puxa contra-ataque, ele é veloz, ele rabisca para um lado, rabisca para o outro, tem qualidade no passe, bate pro gol, né? Então, eu acho que o Adson já chegou mostrando as suas credenciais, mostrando também o porquê, né? O Vasco gastou aí 20 e tantos milhões de reais nele, né? Então ele tem que entregar e até o momento tá entregando, né? Entrou bem no clássico contra o Urubu e jogou bem também ontem diante da equipe do Audax. O Serginho ontem perdeu umas 2 oportunidades ali que também não se pode perder, né? Mas ele tá com crédito, né? A gente ganhou 6 pontos ano passado no Brasileirão com o Serginho, né? Contra o Galo Mineiro no Maraca, 1-0 o gol dele, né? Naquele lamaçal que tava ali o gramado do Maracanã, e na batalha, né? E na batalha ali de São Januário, né, contra o Red Bull Bragantino na última rodada, que ele fez o gol da permanência do nosso clube na Série A. Então, essas foram aí as substituições da partida de ontem. O David, como eu já mencionei, perdeu um caminhão de gols. Como ponta esquerda, parece que ele vem evoluindo, mas como centroavante não dá. Não dá, porque ele fez um golzinho, mas foi lá no primeiro tempo jogando como ponta esquerda. Porque quando ele teve a chance de jogar como centroavante, ele não tem cacuete nenhum para jogar de centroavante. Ele perde muito gol. A não ser que ele treine aí 2, 3 horas todo santo dia, finalização, né? Ele contra o goleiro, ele contra o zagueiro e o goleiro, para quem sabe evoluir, mas hoje não tem condições. Assim a mesma situação também o Ryan Vitor, bom jogador, busca jogo, corre, tem o domínio, faz o bom pivô, sabe fazer uma tabela, busca jogo, tem uma bola aérea, tem uma boa bola ali, se botar na frente para correr, mas está pecando muito na finalização, ainda precisa evoluir, né? Por isso que o Vasco precisa trazer aí um ponta esquerda, ou ponta direita, um falso 9, ou de repente um outro 9, né? Ou para dialogar com o Pablo Verratti, ou para ser o substituto imediato, porque o Ryan Vitor hoje ainda não está pronto. Álvaro Silva, mas ele é ruim? Não, ele não é ruim, ele é um ótimo jogador, tem potencial para arrebentar com a camisa do Vasco, mas é muita responsabilidade para a gente jogar nas costas de um atleta de 17 anos, que ainda está começando a sentir, a entender o que é o futebol profissional, o futebol brasileiro, muito pegado, muito físico, muito dinâmico, muito rápido. É diferente você pegar, por exemplo, a base do Vasco para o profissional. Por quê? Lá na base, as equipes que o Ryan Vitor enfrentou, 99% dos jogadores, dos adversários, não viraram profissionais. Já começa aí. E aí ele chega no elenco profissional do Vasco, que joga na elite do futebol brasileiro, que é uma luta, né? Todo mundo ali se degladiando. Então, por isso, hoje, né, na minha opinião, ele ainda não está pronto, né? Não é para afastar o garoto também, não. É só que eu acho que a gente não pode jogar esse peso nas costas dele, mas ele tem muito para evoluir, ainda vai dar muita alegria pra gente. Galera, agora é o seguinte, na entrevista coletiva, o nosso treinador, o nosso auxiliar, né, Emiliano Dias, bateu mais uma vez na tecla de reforço, parece que já está ficando incomodado em pedir reforço. Vocês podem ver que o Ramon Dias quase não vem mais a público, né, eu acho que é para evitar de falar algo que gere um desconforto. Alexandre Matos já manifestou também o seu desconforto em relação a essa situação na última coletiva, então a gente vai vendo cada vez mais essa situação piorando, né? O Vasco precisa de reforços para ontem, toda vez ali a nossa comissão técnica pedindo e a 777 sempre enrolando, né, galera? Agora é o seguinte, virando a chavinha, né, falando de reforços, quem poderia estar saindo era o zagueiro Manuel Capasso, né? Saiu ontem a notícia de que ele estava sendo ventilado lá no Criciúma, que ele poderia jogar na equipe de Santa Catarina, mas o empresário de Manuel Capasso e o próprio Vasco da Gama ontem negaram, desmentiram qualquer tipo de conversa, né? Então vamos ficar de olho nessa situação e vamos também aguardar, né, galera? Agora é o seguinte, os próximos 2 jogos do nosso Vasco, o Vasco vai jogar aí na próxima quarta-feira, dia 14 de fevereiro, 9h30 da noite, ou seja, quarta-feira de cinzas, né? Depois aí no final do Carnaval, o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense no Maracanã, que o gramado tá horrível, diga-se de passagem, que vergonha, hein? Fluminense e Flamengo, que vergonha, hein? O estádio fechado há quase 2 meses sem jogar. Hoje o Campeonato Carioca é disputado no Brasil inteiro, praticamente menos no Rio de Janeiro, e o Maracanã ainda continua com um gramado feio, né? É brincadeira, né? Fato é que o Vasco enfrenta então o Fluminense, 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, 9h30 da noite. Depois desse jogo, o Vasco enfrenta ainda no Rio de Janeiro o Botafogo, tá, gente? Isso mesmo, o jogo deve acontecer no Engenhão, no dia 18 de fevereiro, 4 horas da tarde, muito conhecido também como Domingão, tá, galera? Então, 2 clássicos aí em sequência, Fluminense e Vasco na quarta e Botafogo e Vasco no domingo. Galera, agora 2 jogadores que estão saindo do nosso Vasco, né? Já foi anunciado no dia de ontem.
o zagueiro Miranda, né, cria da base do Vasco, ele tá indo jogar com a camisa do Amazonas, vai disputar a Série B, e também o Cauã Barros, né, os dois estão indo jogar com a camisa do Amazonas, né, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024, tá, gente? A questão do Miranda foi mais uma questão técnica mesmo, uma questão ali que ele tava realmente sem espaço no Vasco, né, ele tava treinando no time B, time C do Vasco, como lateral direito, ele perdeu totalmente espaço no nosso elenco, por isso chegaram outros zagueiros também. E a situação do Cauã Barros, até onde eu apurei, primeiro, foi questão de disciplina, ele foi indisciplinado, e depois questão técnica também, opção técnica da comissão, e aí depois o jogador também acabou preferindo ir jogar no Amazonas, onde ele vai ser titular, né? Enfim, por quê? Porque o Cauã Barros andou sendo puxado a orelha, andou sendo notificado toda vez que ele chegava no CT Moacir Barbosa com o som do carro muito alto, né? Como a gente diz na gíria da molecada da galera, marolando, né? Com aquele porradão de som. Isso aí incomodou a comissão técnica, a diretoria do Vasco, porque ali é uma área que tem muitos moradores ali do bairro da comunidade da Cidade de Deus, porque ali é uma área de trabalho, uma área de profissionais, onde tem ali as categorias trabalhando, os profissionais trabalhando, né? E ele tem que respeitar o seu local de trabalho. É a mesma coisa que eu ou você chegarmos todos os dias no nosso trabalho com o som estrondando, né? Entre aspas, aí marolando, né? A gente vai ali levar uma atenção do nosso patrão, né? Então, Cauã Barros foi indisciplinado com isso. No primeiro momento ele ficou afastado do elenco, depois surgiu essa oportunidade dele atuar com a camisa do Amazonas, então tanto ele quanto o zagueiro Miranda, né, estão de saída do Vasco para jogar a Série B pelo Amazonas, galera. E aí é o seguinte, né, falando de Amazonas, né, já para eu não esquecer, né, vocês estão vendo aí as imagens lá da Arena Amazônia em Manaus, que recebeu ontem praticamente arredondando 22 mil torcedores, uma renda de mais de 2 milhões de reais, o gramado em ótimas condições, e uma pena também que na partida de ontem, né, o jogador da equipe do Audax acabou saindo de campo logo no início, aos 7 minutos da primeira etapa, ele quebrou a fíbula, né, quebrou ali uma ruptura total, né. O que é isso, Álvaro Silva? O osso, galera. Quebrou mesmo, tá? Não foi uma fratura não, quebrou mesmo. Então melhoras pro atleta aí da equipe do Audax, que teve essa lesão muito grave. Diga-se de passagem que o Vasco não teve a ver com isso, tá, gente? Foi os dois atletas da mesma equipe que se chocaram ali no início da partida, ocasionando essa lesão grave, tá? Agora é o seguinte, se tratando de uma outra possível saída que parece que melou, é o Carlos Palacios, né? Ele podia sair lá do Colo-Colo, ele pertence ao Vasco, o Vasco detém 80% dos seus direitos econômicos, os outros 20% pertencem ao Colo-Colo. Surgiu rumores ontem, anteontem, de que ele poderia sim acertar com o Boca Juniors da Argentina, de que o Boca Juniors estaria disposto a colocar 4 a 5 milhões de dólares na mesa, porém, todavia, entretanto, a notícia que saiu ontem à noite é de que o Vasco da Gama, juntamente com o Colo-Colo, em comum acordo, recusaram a proposta do Boca Juniors. A gente não sabe se os valores foram esses, né, colocados à mesa, 4 a 5 milhões de dólares, que eu acredito que não foram. Opinião minha, tá, gente? Acredito eu que os valores que o Boca deve ter oferecido deve ter sido menos, por isso a SAF do Vasco não aceitou, porque o Vasco pagou 10 milhões para ter ele, né? Então pro Vasco seria muito bom pegar 20 milhões nessa transação e o Colo-Colo pegar 5, né? Então acredito eu que tenha sido por essa situação que Palacios não foi para o Boca Juniors. Galera, agora, antes da gente falar de um outro jogador que surgiu no radar do Vasco, né, e tá pegando fogo essa situação, eu vou falar de patrocínio master, né? Surgiu ontem uma informação, né, que a gente está falando aí também da Betano, que está negociando com o Vasco, né, a Esportes da Sorte, enfim, que a Estrela Bet, né, que estava apalavrada com o Vasco, iria pagar 45 milhões de reais para o Vasco por ano, podendo chegar a 55 milhões com algumas metas que forem cumpridas ali. A Estrela Bet teria recuado. Só que ninguém entendeu por que a Estrela Bet teria recuado, né, galera? Então o que acontece foi o seguinte, a Estrela Bet recuou porque tem um decreto de lei que foi promulgado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, que é o decreto 48.806. Esse decreto, gente, ele não permite que as casas de apostas atuem no estado do Rio de Janeiro sem estarem aí com a autorização da Loterge, né, que é as loterias do Rio de Janeiro. Com isso, então, a Estrela Bet não poderia operar como patrocinadora master do Vasco da Gama, que é sediado no Rio de Janeiro, por ela não estar cadastrada na Loterge, né? Então esse seria o imbróglio. Agora,
Como faz para a Estrela Bet ir lá, fazer esse cadastro na Loterd, se tem que fazer, se não tem, eu sinceramente já não sei, né, galera? Mas fato é, né, que mais uma vez, né, esse senhor aí, o governador do Rio de Janeiro, diretamente ou indiretamente, dando aquela atrapalhada no nosso Vasco, né, galera? Agora sim, falando de um jogador que começou a ser ventilado hoje pela manhã no Vasco, aí agora na hora do almoço, para falar mais a verdade para vocês, né? Eu tô falando aí de Álvaro, não sou eu, calma, porque eu malemar jogo videogame, galera. Deixa eu ver o nome dele aqui, minha colinha, até perdi a cola, galera, deixa eu achar para vocês. Hoje eu tô usando o microfone na mão, porque eu achei, galera, que o som tava ficando muito longe, meu microfone ficava escondido aqui embaixo. Aí eu prefiro usar aqui e ter qualidade, né? Para trazer mais qualidade no áudio para vocês. Galera, é o seguinte, é o Álvaro Barreal, tá? Álvaro Barreal é um jogador argentino de 23 anos, atua como ponta esquerda ou eventualmente como ponta direita, tem 1,72 m de estatura, joga com a camisa do Cincinnati lá nos Estados Unidos e tem contrato com o clube até dezembro de 2024, esse ano que nós estamos atualmente. Em toda a sua carreira entrou em campo 139 partidas, marcou 20 gols e 24 assistências, tá? Ele fez a base dele com a camisa do Vélez Sarsfield da Argentina, se profissionalizou também no Vélez em 2018, onde jogou até 2020 e aí em 2020 deixou o Vélez para ir atuar lá nos Estados Unidos com a camisa do Cincinnati. Tá, galera? Uma média aí dele de gols, né? Como eu mencionei, são 20 gols e 24 assistências, são 44 participações em gols em 139 partidas, é uma média de 3,1, né? Ou seja, 3 jogos,1 ali para ele participar de um gol, são números até que legais, né? Números bons, um jogador agudo, um jogador que adora, que joga muito bem puxando contra-ataque, que tem ali certa criatividade, né? Finaliza até que bem também e é muito poderoso nas suas assistências, né? Isso aí poderia municiar muito o nosso ataque, né? Quem sabe o Verratti, quem sabe chegando algum outro atacante, ou para dialogar com o Verratti, ou para ser o reserva imediato, né? Pode aí, quem sabe, né? Esse atleta pode municiar aí, tornando, né? Os nossos centroavantes, por que não, artilheiros na temporada, né? Agora a gente não sabe em que pé estaria a situação. Fato é que o Álvaro Barreal teria aí um pré-acordo, né, um pré-contrato assinado com o Boca Juniors da Argentina, tá, galera? E ele está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 5 milhões de dólares, algo em torno de 25 a 26 milhões, não, dólares não, perdão, euros, tá? 26 milhões de reais, mais ou menos, seria o valor de mercado de Álvaro Barreal, né? Ele que já mencionar mais uma vez, que tá jogando com a camisa do Cincinnati, tem contrato até dezembro desse ano e teria aí, entre aspas, né, um pré-acordo com o Boca. Aí tem gente que fala assim, vai tirar do Boca, não sei o que. Gente, enquanto não estiver jogando no Boca, não é do Boca. Tem o pré-contrato? Tem. Mas e aí? Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. É igual, por exemplo, o Alan tem um pré-contrato lá com o Botafogo. Se amanhã chega um outro clube fazer uma proposta melhor, o atleta entende que não, o atleta pega e vai jogar em outro clube. Ano passado, por exemplo, o Paulo Brax até falou, tinha um camisa 10 que tinha um pré-contrato com o Vasco, que era ex-jogador do Atlético de Madrid, que a gente não sabe quem é, né? Que chegou na última hora, né? Não quis vir pro Vasco, né? E aí foi onde veio o Dimitri Payet, que foi até bom. Então, vamos aguardar. Fato é que eu não sei se a 777 vai colocar esse dinheiro todo na mesa aí, se ela vai entrar nesse leilão com o Boca Juniors, né? Não sei, sinceramente, não sei se a 777 vai entrar, porque tem jogadores que o Alexandre Matos supostamente teria indicado para a SAF do Vasco. Eles já logo de cara vetaram, né? Surgiu a notícia ontem de que o Matos teria indicado o Lisieiro e o Alisson, e a 777 teria vetado a contratação. Já estão dizendo que é fake news, que o Alexandre Matos não indicou esses jogadores, que a 777 nem vetou porque não foram indicados, né? Então, assim, tem jornalistas tentando tumultuar os bastidores do Vasco, fazendo cavadinha em cima de cavadinha, né? Ou então vazando informação de forma proposital para atrapalhar a sacramentar o negócio, né? Sinceramente, a verdade é essa, né? Tem muita gente mal intencionada, sim, tentando atrapalhar os bastidores do nosso Vasco. Galera, agora é o seguinte, hoje, sexta-feira, carnaval, eu, Álvaro Silva, sou filho de Deus, vou trabalhar, não vou ficar aí na folia. Vou entrar numa maratona de trabalho aí direto, aí 6, 7 dias sem folga, então não se espantem com meus horários, tá? Caso eu chegar a colocar um vídeo aqui meia-noite, 1h da manhã, ou se eu colocar um vídeo por aqui de repente 7, 8 horas da manhã, não se espantem, é por essa maratona de carnaval, devido à minha agenda aqui, mas dentro da medida do possível eu vou sim deixar vocês informados, né? Ainda que seja na correria, ainda que eu não consiga deixar aquela produção legal, colocar o GC na tela, colocar imagem, colocar vídeo,
vídeo, enfim, ainda que eu não consiga fazer tudo isso que vocês estão acostumados, pelo menos a informação eu vou trazer para vocês na medida do possível, tá? Mas não vão ficar abandonados não, só tô dando aqui mesmo para vocês um parecer, já uma explicação já de antemão, e acredito também que a maior parte de vocês vai curtir o carnaval, seja com a sua família, seja no retiro da igreja, seja na folia, seja lá em Salvador, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em casa ou trabalhando como eu, né? Um ótimo feriado para todos vocês, um casaca no coração de cada um de vocês, e vamos torcer, né, para que o Vasco aí, quem sabe, né, nesse clima de carnaval aí, dê algum motivo pra gente comemorar, pra gente aí entrar na folia, né, entre aspas, né, com alguma contratação, com alguma boa contratação de algum jogador, tá, galera? Então, eu fico por aqui, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês, por hora, né, nesse momento, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!